Olá, amigos. Gratidão por mais uma aula. Nossa segunda aula de filosofia esotérica. Na primeira aula nós vimos Deus e o universo, né? A constituição do universo também. Vimos a correlação de espírito e matéria, né? Fizemos um pouco dessa abordagem. E hoje vamos adentrar, né, nos 7 mundos existentes, né? Desde o mundo de Deus até o mundo físico. Vamos tentar aprofundar, né, nesse conhecimento que é esotérico, que é oculto, né? Por vezes o materialista não se abre para esse conhecimento, né? Mas quem assim o quiser, né, está aberto nesse conhecimento para todos, posto que estamos numa era da luz, né, a era de Aquário, onde o conhecimento está plenamente divulgado, descoberto, né, desvelado, né? Então não precisa mais desse conhecimento de sociedades secretas, né? Passando de iniciado para iniciado, né? Posto que a humanidade já se encontra, né, numa maturidade, né, tanto intelectual quanto espiritual. Portanto, é muito importante, né, essa divulgação desse conhecimento, né? Com grande honra e satisfação que eu me coloco, né, como divulgador desses ensinamentos, desses conhecimentos, né? E gostaria, assim, de trazer uma cara nova hoje, como sexta-feira, né, o dia regido por Vênus. Gostaria de trazer uma poesia, né, uma singela recitação de Fernando Pessoa, que é um poeta filósofo, né, altamente místico, né, muito profundamente místico. Então essa poesia ela tem muito a ver também com a nossa aula de hoje, né? Então ela se chama Eros e Psique. Então vamos lá. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que, tentado, vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa, adormecida, se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe, o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora, e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça, em marisia ergue a mão e encontra Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Muito bonito, né? Então vamos iniciar aqui a nossa aula, adentrando no livro O Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Deixa eu só chegar um pouco para o canto aqui. Esse livro, né, compilado, expedido por Max Heider, da Rosa Cruz, da Fraternidade, né, em que ele revela, né, uma linguagem ocidental, né, todos os mistérios do Oriente, né, com relação ao ocultismo. Então é muito importante esse livro como básico, né, uma base para os nossos estudos esotéricos, né. Para vocês verem também que eu não me prendo a nenhuma filosofia, né. Estudamos um pouco do Livro dos Espíritos, do Espiritismo, agora a partir da Rosa Cruz, né, entre outras filosofias e religiões também. Né. Então aqui a gente vai adentrar, né, na primeira parte do livro, né, que é a constituição atual do ser humano, né, ou seja, nossos corpos e veículos, nosso funcionamento, né, e o método de nosso desenvolvimento, né, que é como utilizamos esses veículos, né, qual é a melhor maneira de os utilizar, e o que a gente obtém de retorno, né, nessa experiência, nessa empreitada. Então, o primeiro capítulo é os mundos visíveis e invisíveis. Né? O primeiro mundo, sem dúvida, é o físico, né, o visível, né, que é com isso que a gente
tem maior contato, né? Então aqui eu trago uma reflexão, né? Que nós, enquanto seres humanos, nós somos como cegos de nascença, né? De nascença para esses mundos, né? Então a gente, tal como um cego, se alguém nos contar sobre uma cor, né, sobre a luz, a gente não tem noção do que é, né? Porque a gente não conseguiu ainda experienciar isso na prática, né? Então é uma visão ainda muito a se descobrir ainda, a se experienciar, né? Mas podemos, através da razão, da filosofia, tentar penetrar, né, nesses mistérios, nesses mundos invisíveis, né? Então aqui, ó, e o retorno da nossa visão, né? Como a gente pode obter o retorno dessa visão, né? Então, se isso ocorrer, né, não necessariamente vai se dar que a gente vai aprender, né, depreender tudo desses mundos invisíveis, né? Vamos tão somente começar a enxergar, mas não vamos compreender muito bem a substância primordial de tudo, o funcionamento interior das coisas, né? Não é simplesmente ver, né? Precisamos compreender a essência dessas coisas também, né? Desses mundos, dessa matéria, né? Então, de todas essas substâncias. Então, assim, esse é o convite, né? Nós, enquanto seres humanos no mundo material, né, somos cegos para esses mundos invisíveis, né? Então, a gente tem que conseguir trazer o retorno dessa visão, que na verdade a gente já possuía, né, em eras pretéritas, né? Mas houve essa necessidade de aprofundarmos nessa realidade atual do mundo físico, né? E aí a relativização dos fatos, né? Tudo nesse sentido é relativo no que tange esses mundos invisíveis, né? Porque, por exemplo, a gente pode enviar, né, vários repórteres a uma cidade, né? Que cada um vai trazer um pouco da sua visão daquela cidade, né? Então, por vezes acontece isso. Muitos ocultistas, clarividentes, né, que travam contato com essas realidades invisíveis, né, vão expedir relatos diferentes, né, uns dos outros, né? Não totalmente diferentes, mas em alguns quesitos, né? Porque cada um vê, né, de acordo com a sua visão, né, com o seu interior, né? Cada um tem um temperamento, né, um tipo de pensamento. Então há uma certa relativização do que a gente vai relatar, a depender de quem está expedindo esse conhecimento, né? E isso não é argumento para refutar, né, que não há verdade nisso, né? Por causa dessas diferenças, não precisa. Assim como aqui no mundo físico se dá da mesma forma, né? Pessoas relatam de formas diferentes o mesmo fato, né? E aí a pergunta que surge, por que vamos estudar então esses mundos invisíveis, né? Não seria melhor a gente se dedicar tão somente ao mundo material, né? Creio que, tal como, por exemplo, se nós soubermos que iremos para uma cidade, né, desconhecida, né, que a gente não tem nenhuma informação, né? Possivelmente seja perigosa, né? Há desafios, né? Então seria interessante que a gente pudesse conhecer mais sobre essa cidade, sobre esse mundo, né, que a gente vai adentrar, né? Então o mesmo se dá com relação aos mundos espirituais. Se é para onde nós vamos, né, é natural e lógico que nós busquemos conhecer sobre eles, né? Porque isso nos trará mais segurança, né, para adentrarmos esse mundo, né? Então é interessante essa visão, né? E é a nossa próxima morada, né? Então a gente já vai preparado, sabendo o que vai encontrar. Então é muito interessante. E aqui os mundos físicos, né, o mundo físico, né, nós temos o mundo dos efeitos, que é aqui o mundo físico, e os mundos suprafísicos são os mundos das causas, né? Então a gente, por vezes, aqui fica muito fechado aos fenômenos, né? Só na observação dos fenômenos, tentando entender leis da física, né? Tão somente que são efeitos de alguma causa anterior, né? Então os mundos suprafísicos são o mundo das verdadeiras causas de todas as coisas, né? Então é importante a gente compreender essas leis, essas causas, né,
para que a gente possa entender melhor até o nosso próprio mundo físico atual, né? Então, tal como um arquiteto, por exemplo, né, que projeta a casa, né, primeiro ele concebe uma ideia, né? O arquiteto, por exemplo, ele concebe uma ideia na sua mente, né, de uma casa. Então, e o que sucede a isso é que ele vai tentar dar uma forma a essa casa, né? E aí possivelmente transcrevê-la para uma planilha, né? Uma folha, né? Desenhar isso. E aí vai passar isso para os engenheiros, né? Que irão construir a casa, né? E aí se a gente parar para pensar, o que é mais efêmero, né? A casa concreta já construída ou a ideia do arquiteto, né? Se a gente aprofundar o raciocínio, nós vamos ver que, na verdade, o que é mais concreto, o que é mais eterno, são as ideias, né? Porque as ideias podem ser repetidas, reproduzidas, né? Tantas vezes quanto foram necessárias, né? Enquanto que algo materializado, algo físico, está sujeito às transformações naturais, né? Do mundo físico. Então, não é meramente algo eterno, porque algo mais real, porque está no mundo material, concreto, né? Do que algo que está no mundo das causas, né? No mundo das ideias. Esses sim são as causas eternas, né? Onde elas vão permanecer, né? Na memória da natureza até. Vamos ver isso mais adiante, né? Que tudo que é pensado, reproduzido enquanto ideia em pensamentos, são registrados na memória da natureza, né? Então, ainda que o arquiteto venha a morrer, né? Essa ideia pode ser acessada depois por outras pessoas, né? Que têm essa capacidade de ler na memória da natureza, né? Mas, assim, enquanto o arquiteto, vendo do ponto de vista meramente material, enquanto ele estiver vivo, né, ele pode estar dando origem a essa ideia tantas vezes quantas forem necessárias, né? Então, é interessante essa visão. E aí vamos adentrar, então, o primeiro mundo, né? A região química do mundo físico, né? E vamos reparar aqui que há a existência de 7 mundos, né? Não só o mundo físico. Ele é o último de todos, né? O mais denso. E aí acima dele temos o mundo do desejo, o mundo do pensamento, o mundo do espírito de vida. A gente tem aqui compilado de uma forma em diagrama, né? Mas não vamos nos aprofundar nesse momento, né? Tão somente de en passant aqui, né? Que aqui a gente traz mais detalhes, né? Mundo físico, temos os gases, sólidos e líquidos, né? A região etérica do mundo físico. Né? Nós temos o éter químico, o éter de vida, o éter de luz, o éter refletor. Né? No mundo do desejo, temos 7 regiões também. Né? Todos os mundos são divididos em 7 regiões, em graus diferentes de densidade, né? De matéria. Então temos a região dos desejos e paixões, região do sentimento, indiferença, região da força de atração predominante. E aí acima do mundo do desejo temos do mundo do pensamento, dividido em 2 regiões também. Aqui pensamento concreto e acima pensamento abstrato. Então é o mundo que o espírito tem seu lar atual, né, através do pensamento. Aí é o mundo que nos escapa, né, o raciocínio, a abstração, né? Então é o mundo da imaginação, do espírito de vida, né? Da sabedoria, do amor, coisas que a gente pouco pode acessar. Né? O mundo do espírito divino, da verdadeira vontade espiritual. Né? O mundo dos espíritos virginais, né? No qual fomos criados, né? Por Deus, que está acima desse mundo, obviamente. Então, a partir da nossa criação, fomos descendo, né? Nesses mundos em graus de densidade crescente, né? Fomos descendo até a nossa consciência, descendo até o mundo físico. Então, depois vamos estudar cada um desses mundos de forma aprofundada, né? Então, a saber, são 7 mundos, né? E cada um dos 7 mundos são subdivididos também em 7 regiões, né? Então, eles são de gravidades, de matéria, de densidades diferentes, né? Cada mundo. É importante a gente salientar isso, né? Que cada mundo guarda suas leis próprias, né? Então, no mundo do desejo, no mundo astral, não vigoram as mesmas leis aqui do mundo físico, né? Onde há gravidade, né? Onde há tempo, espaço, né?
nesse mundo ele está em constante movimento, transmutação, é muito plástico, né? Então não há gravidade, não há tempo, espaço, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, as coisas estão em cima, daqui a pouco estão embaixo, né? É um mundo de cor e luz, né? Cambiante, por assim dizer, o tempo todo. Né? Então, cada mundo há suas leis, né? Seu tipo de matéria, densidade diferente, e também não podemos dizer que, por serem graus de densidade superiores, por exemplo, do físico, né? Vão ser também substância química, física sutilizada. Né? Não é propriamente isso, né? São densidades diferentes, mas de naturezas também diferentes, igualmente. Tá? A matéria e a vida, né? É importante a gente fazer essa distinção também, né? Que nós, enquanto seres humanos, né, somos feitos de... o corpo físico, né, é feito de matéria química, né? Enquanto que nos animais se dá igualmente, né? Nos vegetais, no reino mineral, né? Então podemos perceber que a vida é diferente da forma, né? A vida é quem modela a forma. Né? Então, assim, o espírito inteligente, né? Ele que modela, que inteligencia a matéria, né? A fim de dar-lhe inteligência, né? De certo modo. Então, a vida é diferente da forma, né? Outra coisa também que a gente tem que diferenciar, né? Que a matéria em si, né? A região química é desprovida de qualquer sensação, de qualquer sentimento. É totalmente inerte e imóvel por si mesma, né? Tende somente à inércia, né? e a densidade. Enquanto que precisamos de algo que lhe infunda vida, né? Vida, energia, né? Vibração, que se encontra exatamente nas regiões superiores, né? Na região etérica, do mundo do desejo, por aí vai. Então, fazendo essa distinção, né? As sensações que a gente experiencia, né? São do cérebro, né? Dos corpos sutis. O cérebro tão somente é um receptor, né? Dessas sensações e impressões, dessas informações do mundo físico, né? Enquanto o que sente, né, as coisas, o que percebe enquanto nível mental, é o espírito, né, imbuído, revestido de seus corpos sutis, né? A saber, o corpo de desejo, né, o corpo etérico, o corpo mental. É eles que processam, né, e geram sentimentos e pensamentos, né? Quanto que a região química tão somente é algo inerte, né, desprovido de qualquer sensação. E a gente só tem a experienciação de experiências, né, por assim dizer. Né? Só propicia que as coisas aconteçam. Né? Nada há de causa, né? São só efeitos. E a importância do mundo físico é o nosso laboratório experimental. Né? Então, por exemplo, um engenheiro, né, ele projeta, concebe algo na sua mente, né, uma máquina, e no primeiro momento tudo lhe parece perfeito, né? Ele pensou e já está perfeito, né? Mas por vezes, né, mormente na verdade, né, quando tentamos levar para o papel, já encontramos aí uma dificuldade, né? Quando tentamos contar para outras pessoas, também já encontramos certa dificuldade, né? Mais ainda quando vamos executar o plano, né? Construir a máquina, por exemplo, né? Normalmente isso se dá de forma falha, né? A gente vai ver que está faltando ainda mecanismos, né? Que nos escapou determinados detalhes, entendeu? Então, o mundo físico, ele nos traz essa oportunidade, né? De quanto laboratório do mundo físico, tentarmos pensar, né? Idealizar as coisas, pensar, planejar, né? Adequadamente as coisas e tentar aplicá-las na prática, né? E aí, nessa tentativa e erro, né, nós vamos melhorando cada vez mais, aperfeiçoando, né, as coisas. E por isso mesmo o mundo físico é dito como uma escola da vida, né? Porque é aqui que a gente coloca tudo em prática e tenta ver se realmente saiu de fato como a gente imaginou. Né? Por vezes, né, na maioria das vezes, isso não se dá, né, igualmente. E aí vamos entrar aqui na região etérica, né? Que é, como eu mostrei aqui no gráfico, é a região que está logo acima
do mundo físico, faz parte do mundo físico, porém é uma subdivisão deste mundo. Então, o mais denso de todos é a região química, é a região mais densa, né? Onde temos os sólidos, líquidos e os gases. Então, já na região etérica temos os éteres, né? Que também são divididos em 4 aqui, né? O éter químico, de vida, de luz e o refletor. E aí a gente pode perceber também, né, que a ciência já reconhece a existência do éter, né, posto que precisa haver algo no qual a eletricidade percorre, né, seja com fio ou sem fio, né, todo esse processo de transmissão de informações através do eletromagnetismo, né, matematicamente há que existir uma substância ali, na qual essas ondas vão percorrer, né? Então, a ciência em si já reconhece propriamente a existência dessa substância, né? Porém, ela ainda não consegue, né, apreender isso, né? Mensurar, quantificar de alguma forma, né? Levar isso para o laboratório, né? Porque falta-lhe instrumentos ainda, né? E aí a gente já traz aqui para o nosso lado, né? O ideal, enquanto processo evolutivo nosso agora, né, já conquistamos a região química, né? Então já dominamos o reino mineral, né? Então já dominamos tudo que se diz respeito ao sólido, ao líquido e os gases, né? Agora, para atingirmos essa região etérica, né, mais fácil é que a gente desenvolva os nossos poderes latentes, né? As nossas faculdades interiores enquanto seres humanos, né? Porque nós possuímos ferramentas, né, internas, porque esses mundos, a partir daí, né, a partir nos elevando do químico, né, esses mundos são internos, né? Então, mais vale a gente desenvolver os poderes internos para que a gente possa acessá-los e compreendê-los, né, manejarmos, atuarmos dentro deles, né? Então, a gente pode desenvolver a nossa clarividência, né, a nossa projeção da consciência, né, a fim de investigar e manipular esses mundos, né? Então, mais vale a gente investir na nossa evolução agora, enquanto espíritos, né? Porque a matéria em si não vai nos trazer mais nada de sobrenatural, por assim dizer. Os avanços tendem a ter uma certa limitação a partir de agora, né? E aí a missão da ciência agora é se unir, né? Essa física quântica, essa física que transcende, né, o físico, né? Então a gente precisa desenvolver esse lado, né? Nos abrirmos, né, para essas realidades outras, né, que são de fato as regiões onde há as causas de tudo, né? Então a partir daí a gente vai conseguir ter um grande avanço, uma grande evolução, né, a partir dessas regiões superiores, né? E aqui temos a região etérica, né, ela funciona de modo positivo e negativo, né, uma polaridade, por isso mesmo que há a questão da eletricidade a partir daí, né? E o primeiro éter de todos é o químico, né, o mais próximo de nós. Tanto ele quanto o segundo de vida, né, estão relacionados meramente à nossa manutenção corporal, né, a nossa sobrevivência corporal. Porque como eu comentei, né, o corpo físico em si, a matéria química em si, ela é inerte, né? Então, para que haja vida, que a partir do reino vegetal, por exemplo, né, há que se ter já o envolvimento dessas substâncias éteres, né? Ou seja, há que se ter um corpo etérico, né? Ainda que seja incipiente, né? No caso das plantas. Então, as plantas já começaram a ter um salto evolutivo com relação aos minerais, né? Porque elas possuem já esse corpo etérico, que é o que propicia a vida, né? A manutenção da vida, né? A vida biológica, né? Propriamente. E aí temos então aqui o éter químico, né? No seu polo positivo, no nosso corpo físico, está ligado então à nossa assimilação, né? Então, tudo que a gente ingere e digere, né, na nutrição, né, na nossa digestão, é assimilado de alguma forma pelo nosso corpo, né? E também sempre aqui, a partir daqui, né, de modo inteligente, né? Então, o corpo tem uma inteligência, né, já que o espírito imortal, o eu superior que o dirige,
Há uma inteligência, né, no que eu devo assimilar, né, no que eu devo excretar. Então não é algo mecânico, né, meramente programado. Né? Há sempre uma inteligência. Né? Como no caso dos rins, por exemplo. Né? Os rins vão absorver determinadas coisas, né, filtrar, e irá eliminar outras coisas. Né? E aí quando a gente tem deficiências, né, com relação ao espírito, a parte espiritual, isso vai gerar o quê? Reverberação, dificultando o trabalho desses éteres. Né? E aí que advém as doenças, por exemplo. Né? Então, a gente começa a perceber que as doenças, né, as dificuldades do ser humano, né, no mundo material têm a sua origem, né, nesses planos sutis. Né? A começar por esse reino mais próximo de todos, que é o éter. Né? Mas tem sua origem ainda mais profunda, né, no pensamento, no sentimento. Né? Então, o primeiro éter, o éter químico, ele tem no seu polo positivo, né, a função, né, a força que responsável por ele, né, que gera essa assimilação dos materiais. Né? Então, tudo que a gente come, digere, né, vai ser absorvido, incorporado, né, na nossa constituição física. E o polo negativo, né, faz exatamente o trabalho oposto, que é a excreção. Né? Então, através da urina, do suor, né, bem como das fezes. Né? Então, é importante que ele também esteja funcionando bem. Na criança, por exemplo, começa maiormente o polo negativo, né? Porque ela ainda está em desenvolvimento. Então a criança assimila muito pouco e excreta muito, né? Por isso que ela precisa estar o tempo todo se alimentando. Né? Então vamos seguir aqui. E aí trago aqui também já uma dica, né? Da persistência, para a gente já começar a trabalhar esse desenvolvimento, né, espiritual. Né? Como eu posso sutilizar, fortificar igualmente esse éter, né? Através da minha persistência na minha rotina diária, né? Seja na alimentação saudável, né? Comer cada vez mais comidas de verdade, né? Ter uma alimentação frugal de algum modo, né? Comendo alimentos cada vez mais vivos, né? De verdade, não produtos alimentícios, né? E o yoga, enquanto prática, né, física, né, uma atividade física, é que eu mais aconselho, né, de todas. Porque trabalha muito essa questão da persistência, né, e da rotina, de você persistir em determinadas posições e posturas, né, você vai estar já trabalhando esse éter químico, né. Então, o segundo deles é o éter de vida, é responsável pela propagação das espécies, né, que é através da fecundação, da germinação. Então, ele tem o seu polo positivo, né, está relacionado com a gestação, né, da mulher. Então aqui a gente já até faz uma diferenciação também e expõe já um conhecimento interessante, né? Que o sexo masculino, né, a constituição física, ela traz consigo a positividade no sentido de qualidade, né? De qualidade, de característica, né, ativa, né? Na parte física, o sexo masculino, ele tem a predominância no físico, no químico, né? Enquanto no sexo feminino, né, ele tem o físico negativo, mas isso no ponto de vista etérico se inverte, né? É o oposto. Então o homem tem o corpo físico positivo, mas o seu corpo vital é negativo, né? Tem uma certa fraqueza, uma certa debilidade, né? Não é tão ativo assim. Enquanto no sexo feminino a mulher tem esse grande poder etérico dentro de si, né? Por isso mesmo que é capaz de gerar um novo ser, né? Construir um novo corpo dentro de si, através da gestação. Então isso permite também que a mulher tenha mais intuição, né? Porque a intuição vem por meio desse corpo também, né? Etérico, onde ela entra direto no cérebro. Então essa intuição mais facilitada, a inspiração, né? Mas por vezes também gera muito mais sangue, né? Por isso que precisa da menstruação, por vezes até chorar também, né? Como extravasamento dessa energia que é muito positiva interiormente, né? Isso também traz um benefício de resistência maior, né, aos arroubos do corpo de desejo, né? Esse corpo que nos incita o tempo todo, né, a busca dos prazeres da vida e tal. A mulher tem essa vantagem, né? Então, a gente viu, né, a gestação é o seu polo positivo, né? E no caso do sêmen, né, na produção das gônadas,
dessas substâncias germinativas, né? Através do seu polo negativo, né? E aqui também a gente tem a diferenciação, né? Quando ocorre uma fecundação, né? As forças que atuam pelo polo positivo vão gerar seres do sexo masculino, né? Ou seja, machos, enquanto o polo negativo irá gerar seres do sexo feminino, né? E é isso que vai dar a característica do corpo físico, né? Ser positivo, no caso do macho, e ser negativo, no caso da mulher. E aí o terceiro deles aqui temos o éter de luz, que esse terceiro éter já relacionado agora a um pouco mais da nossa vida superior, né? Não são mais funções meramente de metabolismo, né? Há funções aqui mais próprias do ser humano, né? Como a observação e a percepção sensorial, né? Bem desenvolvida, né? Então, o seu polo positivo é o calor do sangue, né? É a força que gera o calor no sangue, tanto dos seres humanos quanto de alguns animais, né? Nem todos. Animais somente ainda de sangue quente, né? E o seu polo negativo, como eu comentei, é a percepção sensorial, né? Então, todas as impressões que nos chegam, né? Do mundo físico, né? Que por si só não tem sensação alguma, então meramente matéria mesmo, né? Inerte. Então, a partir desse éter que a gente consegue captar, né? Sensações. E essas sensações vão ser transmitidas ao cérebro, obviamente. E aí que o espírito começa a sentir alguma coisa, né? A começar a pensar e a concluir determinadas coisas, né? A partir dessas sensações. E aí uma outra função dele também é a percepção dos olhos, né? A construção dos olhos, né? E a nutrição também deles, né? No caso do reino vegetal, a clorofila, né? Ele que é responsável pela construção, né? A elaboração dessa molécula, né? Tão importante, né? Na fotossíntese. E o seu polo negativo também, nas flores, né? É responsável por todas as cores, né? Não só nas flores, mas também nos animais, né? E ele tem uma dependência com o sol, né? Quanto mais exposição solar, né? Tanto mais ele será expressivo, né? Então, no verão a gente tem mais cores, né? Porque a maior luminosidade, a maior calor do sol, né? Então, onde incidem esses raios solares, né? Tanto mais cores haverá. Essa razão também, por exemplo, que animais têm a pelagem mais escura no seu dorso, né? Por onde eles pegam mais sol. Enquanto no ventre as cores são mais claras, né? Tendem a ficar brancas e tal. E no Polo Norte, por exemplo, nos polos, né? Tem a tendência, por haver pouco sol, a ver urso polar branco, né? Por exemplo, né? Devido a essa dependência da luz, né? Então vamos seguir aqui. Então, para a gente finalizar, né, o nosso estudo de hoje, eu trago aqui o último éter, né, o éter refletor, que está responsável por registrar, né, e o próprio nome já diz algo, né, refletir, né, tudo que ocorre de pensamentos, palavras, ações, né, aqui no mundo físico. Tudo isso fica registrado nesse éter, né, que ele está no ar, né, ele está no nosso ar, na nossa respiração, né. Então, enquanto respiramos, né, estamos absorvendo tudo de informação que está ao nosso redor, né, que consta nesse éter, que permeia tudo e a todos, né, ele capta tudo, né, tudo que a gente vê, o que a gente não vê também, né, até pensamentos, sentimentos das pessoas, né, a gente capta isso através do nosso respirar, né, e isso fica também disponível nessa memória da natureza, né. Aqui é uma cópia ainda, refletida, né. Então, a memória da natureza real fica nos planos mais sutis ainda, né? Então, aqui fica só um reflexo, né? Algo bem nublado, uma nuvem de informações. E aí o clarividente treinado, né, vai conseguir enxergar, né, atuar nesse éter para que ele possa adquirir informações, né? Médiuns também, né, assim o fazem, mas o ocultista ele já aprende já desde o início que ele não é um local confiável para se investigar, né? Porque é algo refletido, né, algo nublado, com nuvens, então por vezes a informação não é tão precisa assim, né? O melhor seria a gente poder acessar a memória da natureza que está nos mundos superiores, né? Então, assim, a primeira função do polo negativo, né,
é essa do registro, né, da memória, tanto a nossa memória própria, né, quanto a memória da natureza como um todo, né? Então esse é o polo negativo. Enquanto o seu polo positivo é a força que permite, né, com que o pensamento ative o cérebro, né? Porque o cérebro é tão somente um receptor, né? Uma máquina, é um computador, por assim dizer. Então, através desse éter que há essa força, né, que gera impulsos elétricos, né, que gera informação no cérebro, né? Então, tudo que a gente pensa, projeta, né, através desse éter no cérebro, né? Então, quanto mais a gente conseguir pensar, né, repetir através da persistência, a nossa rotina, pensamentos, estudos, né, esse éter vai fincando cada vez mais no cérebro, né? E aí a memória vai ficando cada vez mais robusta, né? É o que a gente chama de neuroplasticidade também, né? Então, por vezes a gente tem hábitos, né, ruins ou bons, a gente pode também desfazê-los através desse reforço, né, numa outra direção, né, cada vez mais não crescendo, a gente vai construindo novos caminhos neurais, né, novas sinapses neurais, né? Então, através desse éter que vai impregnando o cérebro, né, por onde a gente está pensando, o que a gente está ordenando, né? Então, é importante a gente trabalhar aqui essas sublimações também, né? Como eu comentei, o primeiro é a persistência, né? Então, através da alimentação, da nossa rotina, do yoga, né? Por exemplo, exercícios físicos, né? A gente vai estar fortificando esse éter, ao passo que a pessoa que come muito, dorme muito, né? Ela está alimentando esse éter de forma densa, né? Então ele vai ficar aquele éter viciado, né? Então vai querer cada vez mais comida, vai querer cada vez mais dormir, descansar, né? Ficar inerte cada vez mais. Né? Enquanto que quando a gente persiste, né, em bons hábitos, né, em atividades produtivas no nosso dia a dia, a gente consegue fazer com que esse éter fique forte, né, mais espiritualizado, né, fique mais sutil. E aqui o éter de vida, né, ficou faltando trazer também, né, que é essa força da energia sexual, né, entra por aqui, através desse éter. Então, o meio da gente, em vez de ficar na propagação, né, jogando fora essa energia o tempo todo, na gratificação dos prazeres, né, da sexualidade, se a gente conseguir desenvolver, né, a gratidão e a devoção, né, em algo, né, em grandes ideais, né, numa religião, tanto mais esse éter vai se sutilizando, né, essa energia vai ficando mais sutil, mais espiritualizada, né? Ao passo que a pessoa que alimenta esse éter o tempo todo, né, só pensando em sexualidade, só praticando o tempo todo, ele vai ficando cada vez mais robusto nesse sentido, né, denso. Então é sempre um ciclo vicioso, né, ou virtuoso, a depender de quem maneja, né? Então é uma dica aqui também para a gente trabalhar esse éter. E o pensamento, né? Vamos ver que um éter também está atrelado ao outro, né? A gente impregna a nossa força criadora, né? Para pensarmos, né? Raciocinarmos coisas profundas, né? Ou até no nosso trabalho mesmo, a gente utiliza essa energia para cima, né? Dando uma utilidade maior a ela, né? Aí não é que a gente vai deixar de praticar o que precisa, né? Mas é tudo com relação à quantidade, né? Os animais, por exemplo, eles não têm pecados nesse sentido, porque eles não possuem livre-arbítrio, eles praticam tão somente o que é necessário, né? Eles não passam além da conta, né? O ser humano que exagera em tudo. Né? Através do livre-arbítrio, busca repetir, né, infinitamente prazeres, né? Sem levar em conta a harmonia, né, da vida, as leis da vida, né? Então estamos aprendendo aqui essas leis, né, esses mundos, para que a gente possa cada vez mais nos melhorar, né? O éter de luz, né, a dica aqui também é a observação. Então, no nosso dia a dia, né, hoje em dia está cada vez mais difícil isso, né, através das redes sociais. São muitas distrações, né? Então, para a gente observar o aqui e agora, né? Nós observarmos o local que a gente se encontra, né, o ambiente, né, as pessoas,
estarmos o tempo todo em estado de alerta, né, de aqui e agora, absorvendo cada vez mais informações, né, para que a gente possa cada vez mais discernir, né, melhor, né, nas nossas escolhas, né, e que a gente fique no presente, que a gente tenha concentração, né. Se a gente fica o tempo todo disperso, né, com várias distrações, esse éter vai ficando também alimentado num ciclo vicioso, né. Ele ficará cada vez mais nos impulsionando a buscar novas percepções, né? Cada vez mais novas informações, né? O tempo todo. Ao passo que quando a gente aprende a ter foco, concentração, esse éter vai ficando concentrado, né? E aí, como ele já é o primeiro aqui que faz parte maior da nossa vida superior, né? Vai nos permitir, né, uma meditação de qualidade, né, um estudo de qualidade. Então é interessante. Também para que a gente possa aprender, né, as coisas da vida. Porque se a gente não observa ao nosso redor, né, o que nos acontece, né, de forma 100%, né, presente, nós vamos demorar muito para aprender as coisas, né? Vamos ter que passar por situações iguais, se repetindo, porque a gente não observou tão somente, né? Se tivéssemos observado, iríamos provavelmente aprender. Então ele facilita exatamente isso. E aqui, juntando um com o outro, né, o éter refletor, como é a relação positiva é o pensamento, é a reflexão, né? A nossa memória também. Se a gente não observa, a gente também não retém memória, né? Então a observação está muito ligada aqui com a memória, né? Então aí, a partir da nossa memória, vamos poder discernir, né, tudo que nos acontece, ou pegar informações já passadas para aplicarmos no futuro. Então fazemos esse discernimento, né? É importantíssimo. Aí também através do estudo, né, da filosofia, né, religiões comparadas, né, todos esses conhecimentos nos permitem discernirmos cada vez melhor, né? Então para isso precisamos também observar. E aí o ideal, né, é que ao final de cada dia, né, a gente possa, antes de dormir, né, ao deitarmos, antes de pegarmos propriamente no sono, né, façamos, né, aquela breve retrospecção do dia, né, passando de trás para frente, né, da noite até o dia, da noite em direção ao dia, todos os pontos em que acertamos, né, aí vamos comemorar, né, receber uma gratificação pelos acertos, né, mas também vermos, né, os pontos em que erramos, em que pecamos, né, em que fomos falhos. E aí, automaticamente vamos nos arrepender, né, e nos comprometermos de alguma forma, né, de no dia seguinte tentarmos não falhar novamente, né, tentarmos acertar. Então, o primeiro passo do desenvolvimento espiritual começa exatamente nesses éteres, né? No éter de luz e no éter refletor, através da nossa observação concentrada e do nosso discernimento perante a vida, né? E aí, para a gente discernir melhor, também é preciso que a gente estude, né, filosofia, pensamento lógico, né? E que nos traga também uma tábua de valores também elevados, né? Não deixarmos só a mera subjetividade, né, tomar conta disso, né? Então, assim, para a gente finalizar, né, a gente viu a região química do mundo físico, né? Então, estudamos hoje o mundo físico, não só a sua região química, que é totalmente já conhecida por nós, né? Mas principalmente a região etérica, né? Que na maioria das pessoas é desconhecido, né? Esse mundo. Então a gente precisa discernir cada vez mais, observação com relação a esse mundo, como ele funciona, de que forma ele nos afeta, né? Quais são essas causas que geram efeitos, né, no nosso mundo físico. Então é basicamente isso. Aí na aula seguinte, vamos dar continuidade, né, estudando o mundo do desejo e o mundo do pensamento. E vamos fazer uma síntese, né, para vermos como isso funciona tudo junto, né? Que a gente está estudando primeiro passo a passo, né? Cada um de forma isolada, mas tudo funciona em conjunto, né? Então esses mundos se interpenetram, né? No caso do etérico com o físico, nós já podemos fazer aqui uma distinção, né?
como se fosse uma esponja, né? Em que é permeada por areia, né? Então a areia interpenetra a esponja, mas também a areia extravasa, né, para além da esponja, né? Então é um mundo que é maior do que a região química, né? Essa região etérica é maior, a envolve, mas ao mesmo tempo a interpenetra, né? Então esses mundos são diferentes, mas há uma grande parte deles, né, em que há a interpenetração, né? Então são realidades paralelas, né, dimensões diferentes da realidade, mas que convivem entre si, né? Então por isso que a gente precisa estudar separadamente e depois entendermos como tudo funciona junto, né? Então basicamente é isso, pessoal. Se tiverem perguntas aí, deixem nos comentários. E aí, para quem está assistindo aí e ainda não faz parte lá do nosso grupo no WhatsApp, né? Nós temos um grupo de estudos, né? Em que eu coloco lá materiais de estudo, o pessoal pode tirar dúvidas, né? Curiosidades, pode interagir comigo de forma mais próxima, né? Então, quem quiser está convidado, né? Está aberto esse grupo, né? É só enviar no direct, no privado. Acho que, se eu não me engano, há o meu número também lá no perfil. Só mandar uma mensagem que você vai receber o link, né, para entrar no grupo. Tá? E aí a gente vai tentar fazer todas as sextas-feiras, né, esse compromisso de estudarmos essa filosofia esotérica, né, metafísica, e aí como perceber o éter, né, como ver, né? Eu já vou responder. Então a gente vai estudar toda sexta-feira, né, filosofia esotérica. Às segundas-feiras vamos estudar o Evangelho, né, de Jesus, de Cristo, a fim de desenvolvermos essa parte moral, né? E na quarta-feira a gente estuda a astrologia enquanto uma arte, né? A arte da astrologia, que é também ciência e religião ao mesmo tempo, né? É arte, ciência e religião. Então é muito importante a gente aprender astrologia. Então a gente vai fazer segunda, quartas e sextas. Aí eu perguntou aqui como ver o éter, né? Ou perceber. Isso aí eu comentei no início da aula, né? A ciência não consegue ainda mensurá-lo, né? Quantificá-lo, pesá-lo, né? Isolá-lo em laboratório, por exemplo. Né? Mas aí, como eu comentei, né? Nós atualmente, né? Já descobrimos praticamente tudo com relação ao mundo físico, né? A região química. Enquanto no mundo físico, a região etérica, a gente não descobriu nada. Por quê? A gente precisa de instrumentos igualmente, né? Etéricos, né? Para você investigar as coisas físicas, você precisa de instrumentos físicos, né? Mas para investigarmos o éter, precisamos de instrumentos etéricos. E a ciência não tem como fabricar isso, né? Ela só depreende que existe por causa que há efeitos, né, vindo de alguma causa. Que ela não sabe bem o que é, né, e chamou de éter. Mas nós, enquanto seres que possuímos, né, não só o corpo químico, físico, né, mas também temos esse corpo etérico, né, dentro de nós. Nós, através da clarividência, né, desse desenvolvimento, dessa faculdade latente no homem, né, nós podemos enxergar o éter, visualizá-lo, investigá-lo, né, através do desenvolvimento da clarividência. Mas para isso a gente precisa ter um desenvolvimento, né, espiritual, porque esses tipos de poderes, né, não podem ser dados a qualquer um, né, ao acaso. Né? A pessoa precisa merecer esse dom, esse talento, né, porque é um conhecimento que é poderoso. Né? Então todo conhecimento é poder, que traz muita responsabilidade. Né? Por isso que isso não é aberto para todos. Né? Então a pessoa, eu também não tenho essa capacidade, né, de ser um clarividente agora. Mas pode ser que isso desabroche em mim daqui a alguns anos, né? Não sei como foi a minha programação existencial, né? Se eu estou preparado moralmente, né? E mentalmente também, né? Não só a nossa concentração, como eu falei. Aí uma dica também, a gente conseguir desenvolver isso, né? Através da nossa atuação no mundo físico, né? Então, se a gente mal observa o mundo físico, né? A gente chega num ambiente, mal a gente observa. Como a gente vai conseguir enxergar algo além ainda, né? Então, uma maneira que eu encontrei, né, de
desenvolvermos isso, né, é cada vez mais termos consciência no mundo físico, né, observação, discernimento, para que quando dormimos, por exemplo, né, consigamos ter consciência já no mundo dos sonhos, né, que já é um primeiro passo, né, para que algum dia isso vá se materializando aqui na consciência de vigília, né, entendeu? Então, o primeiro passo é essa observação, né, concentração no mundo físico, né? E aí buscarmos também, né, a nossa evolução espiritual, né, que é importante, a parte moral, né, que aí a gente pode também atrair, né, mestres espirituais, né, que vivem nesses mundos invisíveis, né, que possam nos iniciar, né, nesse conhecimento, né, possam nos ajudar a desenvolver essas qualidades, né? Porque sozinho, por vezes, é muito difícil, né? Há algumas dicas e tal, algumas práticas, mas o principal é a ajuda de um mestre, né? Que vai te dar exatamente as práticas próprias para a sua personalidade, para o seu temperamento, né? Então, uma das dicas foi esse exercício que eu falei da retrospecção, né? Ao dormir, antes de dormir, né? Logo quando estiver próximo do sono já, fazer essa retrospecção do dia de trás para frente. E a outra dica também é a concentração, né? Principalmente quando a gente acorda, né? Então, se a pessoa não consegue despertar de fato, ela pode sentar, por exemplo, né, para tentar, assim que acordar, fazer uma concentração, né, em alguma frase, alguma imagem que a chame para abstração também, né? Não pode ser algo meramente físico, né? Então, a Max Heindel dá a dica dos primeiros versículos de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Essa é uma dica, né? Você pode se utilizar dessa frase. Mas pode ser qualquer outra, né? Que tenha conteúdo abstrato, né? Que não te traga aqui para o físico, né? Então, fazendo essa concentração diária, né? Quanto mais a gente conseguir manter a concentração em uma determinada coisa, né? Única, esse éter vai também se utilizando, né? Vai se tornando concentrado. Como se fosse a lente, né? Quando a gente consegue focar uma lente com a luz do sol, né? Ela chega até a queimar, né? Até emitir raios, né? De laser, né? Então é essa concentração que a gente precisa ter. Então basicamente é isso. Então beleza, se não tiver mais perguntas eu vou encerrar, mas aí vocês podem também depois entrar no grupo, né? Quem ainda não está, e fazer as perguntas lá também. Valeu pessoal, muito obrigado, gratidão, boa noite a todos, um abraço.